sociedade secreta tem relação com o demônio. O demônio foi uma invenção da Igreja Católica. São símbolos que têm diversos significados, menos o significado com o demônio. As igrejas demonizaram esses símbolos como uma forma de expurgar essas ordens secretas. 666 é um número designado na Bíblia como o número do anticristo. E aí eu posso contar para vocês milhares de teorias sobre esse número 666. A própria numerologia fala de diversas coisas. Né? Que o Apocalipse diz que 666 é o número do anticristo. O 666 na Kabbalah ou na Cabala judaica significa Nero, ou aquele imperador que matou milhões de pessoas por serem cristãs, até que incendiou Roma porque estava cheia de cristãos. Então de aí se tomou o nome, por São João e por outros, de Anticristo 666, a partir de enero. Mas já vieram muitos anticristos e está cheio o mundo de anticristos. Não vai chegar um anticristo especial. Rituais satânicos, profecias malignas, símbolos demoníacos, notas isoladas de uma sinfonia assustadora. O plano era um só: instaurar o inferno na Terra. Os Templários foi uma ordem de cavalaria, eles não eram uma sociedade secreta. Eles foram constituídos durante as cruzadas, depois da tomada de Jerusalém, e foi sendo chamada a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, por eles terem sido constituídos dentro do que hoje são as ruínas do Templo de Salomão. Os Templários adotavam um símbolo, eles estudavam esse símbolo, que é o símbolo chamado Bafomé, ou o bode de Mendes, que é um bode que tem diversas características na sua constituição, como seios e algumas outras inscrições herméticas dentro desse símbolo. A origem desse símbolo ela é desconhecida. Existem muitas especulações, mas uma coisa eu posso dizer: o Bafomé ele era um símbolo de sabedoria, ele era um símbolo de fertilidade, tudo menos o demônio. A Igreja Católica, numa forma de excomungar os Templários, de dizer que os Templários eram uma ordem considerada anticristo, uma ordem contra Cristo, uma ordem contra a Igreja, pegaram esse símbolo e disseram que os Templários simplesmente adoravam esse símbolo e que esse símbolo era a figura do demônio. O demônio são só doenças internas. Em todo o Antigo Testamento nunca aparece o demônio. No Novo Testamento 37 vezes. Por quê? Porque os judeus eram uma colônia romana e falavam a koiné, o grego comum, e então os gregos e romanos atribuíam a um daimon. Daimon significa, em grego, um deus de segunda categoria, as doenças internas. As externas nunca. Se vê a ferida, se vê... Ora, epilepsia, por fora igual que todos. O cego não, se vê o íris branco, etc. Mas um epiléptico, um louco, atribuíam a um deus. A epilepsia, por exemplo, ao daimon, ao deus Lua. Por isso chamaram depois, até Galeno, no século II, chamava lunático. E os demônios não têm nada que ver com o Antigo Testamento nunca. Então os demônios são doença interna. Ora, e o bode? Naquela mentalidade supersticiosa como os Illuminati, que confundem tudo porque não sabem nada e não são capazes de entender alguma coisa científica, então o bode, com chifres e tal, que agradaria, o identificaram com o demônio, que não tem nada a ver, são doenças internas, não? Como também a cobra, pelo jeito com que se desliza, até a cobra do paraíso, que é uma metáfora, porque eram os cultos da fertilidade. Então, o que tem que ver o demônio com o bode? A ignorância dos Illuminati e mais nada. Lúcifer está vindo. O reinado do mal seria mera questão de tempo. Os conspiradores dizem que as engrenagens do destino já estão em movimento.
Existem diversas teorias sobre a vinda do anticristo. Algumas já foram por água abaixo. Algumas teorias disseram que o Saddam Hussein seria o anticristo. Algumas outras teorias dizendo que o George Bush seria o anticristo. E existem, se nós formos entrar na internet e procurar a palavra anticristo em qualquer outro buscador, virão milhares de verbetes. Na realidade, o meu pensamento, a minha convicção é que o anticristo não será nunca uma pessoa. Se o anticristo realmente existir, ele virá sob a forma de uma sociedade ou de um grupo de pessoas. Para alguns, o nazismo foi uma prova da maldade. Adolf Hitler seria um réptil em forma humana? Hitler, ele era um místico, ele era um esotérico que utilizou todo o conhecimento que ele detinha. Existem até alguns autores que dizem que ele pertencia a uma sociedade secreta chamada Sociedade de Thule, na Alemanha, e ele adotou diversos símbolos esotéricos, diversos símbolos mágicos como fonte de ganhar o poder. Alguns estudiosos, quando veem a postura de Hitler fazendo o discurso, notam nessa postura diversas gesticulações que denotam magia de controle de massas. Alguns dizem que a Sociedade de Thule, na Alemanha, ela teve uma origem no Oriente, de uma seita de religiosos, e que a origem dessa seita de religiosos era na raça ariana. Está aí o motivo de Hitler propagar a pureza da raça ariana. E alguns autores dizem que a raça ariana não era nada mais, nada menos que os reptilians, uma raça tida por alguns ufólogos como uma das raças que tem a vontade de dominar o planeta Terra. Os reptilians, eles fazem parte de 3 principais raças. Antes disso, eu gostaria de dizer que existem 2 tipos de estudiosos. Existem os ufólogos e os ufólatras. Os ufólogos são aqueles que estudam a ufologia como objeto de estudo. Os ufólatras são aqueles que adotam a ufologia como uma crença religiosa. Então, os ufólatras dizem que existe o ramo bom dos extraterrestres, que são aqueles loiros, bonitos, brancos, que vêm aqui ao planeta Terra para nos ajudar. Existe uma outra raça, que é justamente a raça dos reptilians, que são uma raça de répteis, que a intenção deles é vir aqui para o planeta Terra e dominar o planeta Terra através de miscigenação no nosso DNA. Existe também uma terceira raça, que são os cinzas. Os cinzas são aqueles extraterrestres famosos, mais conhecidos, que têm aquela cabeça em gota, e a função deles é justamente usar a humanidade como forma de estudo. Eles estão bem associados como aliados dos reptilianos. O Senhor das Trevas não viria sozinho. Seu apocalipse tem o apoio de seres extraterrestres. Alienígenas do planeta. O objetivo: escravizar a humanidade. A cobra, ele é um réptil. E os dinossauros, eles eram considerados répteis. Está aí a grande suposição de que, sendo os répteis uma raça bem mais antiga que a nossa raça, seja uma raça mais evoluída. Existe um autor chamado Jean-Paul Darouet que diz que os répteis, os reptilianos, estão dominando a nossa raça, não no DNA, mas espiritualmente. Não existe evidências que os reptilianos existem. Não existe. O que existe são suposições de que os reptilianos existem. É fácil afirmar bobagens sem provas. Que tem que haver planetas habitados, evidente, senão para que todo esse desperdício? Como já diziam os antigos, e se foi confirmado ao longo da história, natura nihil facit frustra. A natureza não faz nada em vão. Seria absolutamente absurdo planetas e planetas e planetas e planetas e planetas sem habitar. Mas que esses possam chegar até aqui. O planeta mais perto, ou melhor, o Sol, com seus planetas mais perto de nós, demora